Você já teve a sensação de que o sistema educacional que a gente vive, particularmente no Brasil, mas acho que na boa parte do mundo, está muito relacionado a uma competição individualista que acaba não levando a gente a trabalhar a colaboração, mas que acaba criando ali uma realmente competição entre a gente e que a gente parece que leva isso para a vida, inclusive no ambiente de trabalho. Só que quando você chega no ambiente de trabalho, as empresas falam em trabalhar de uma forma colaborativa. A gente precisa colaborar com um colega, colaborar com times, trabalhar em squads, em equipes, em times multidisciplinares, e nós temos que trabalhar de uma forma a trocar informações uns com os outros, mas não é o que a nossa educação nos traz normalmente. Na minha experiência, pelo menos, a minha escola ela recompensava individualmente. Haviam as perguntas, as provas, e nós éramos avaliados de forma individual. Principalmente quando criança, quando ainda jovem ali, estou falando nos primeiros anos da escola, a nossa relação ela está sempre muito próxima de agradar o professor, de ganhar estrelas, estrelinhas e pontos e reconhecimentos a partir de um desempenho individual e não coletivo. E aí a gente cresce, vai para o meio de trabalho e o trabalho diz, não, olha, agora você tem que trabalhar colaborativamente, nós temos que ser amigos uns dos outros e não mais ficar competindo, mas no final também somos muitas vezes avaliados de uma forma individual. O desempenho, a promoção, o ganho que você tem é individual e não coletivo, mas temos que trabalhar de uma forma coletiva, porque sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Pensando nisso, né, e muito indo atrás de informações a esse respeito, eu cheguei no conteúdo do psicólogo social Elliot Aronson. O Elliot Aronson escreveu um livro chamado Animal Social, que já tem ali uma versão em português, né, já está disponível para nós, em que ele comenta, entre outras coisas, a forma como nós, humanos, somos construídos de uma forma social, e, enfim, e muitos aspectos da sociedade que impactam a gente de uma forma individual, ou seja, como os nossos comportamentos também são ditos a partir do que a gente tem como referência do grupo, né, da sociedade, e daquilo que a gente, onde a gente está inserido. E uma das coisas que o Elliot comenta dentro da obra dele, que eu achei interessantíssimo, é o Jigsaw Classroom, né? Ou alguma coisa como um jogo de quebra-cabeças, né? Uma sala de aula de quebra-cabeças. E por que isso é interessante? A maneira como ele vai explicar para nós e vai propor o ensino é justamente uma forma que traz e que promove a colaboração ao invés da individualização e que apoia a gente a construir essas pontes necessárias para que a gente consiga construir coletivamente boas soluções. Isso é importante e pode ser adaptado, inclusive, para o nosso ambiente de trabalho. Aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, naquilo que a gente está fazendo, a gente pode trazer esse tipo de estrutura e de mentalidade para que a gente possa buscar resultados de uma forma coletiva. E uma coisa é fato, se coletivamente a gente andar em direção a um lugar comum, a gente chega mais longe, a gente chega mais rápido nesse destino e com certeza mais forte e mais resistente. Então a colaboração é algo fundamental da nossa espécie. Não à toa que a gente chegou até aqui por meio da colaboração, por meio da existência colaborativa. Mas afinal, como é que funciona o Jigsaw Classroom e como que a gente pode aplicar isso, né, no nosso dia a dia? Eu vou explicar a lógica do Elliot Aronson e vou falar como eu apliquei algo parecido com isso dentro de uma dinâmica, de um exercício que eu tive no ambiente de trabalho. Então, vendo aqui na nossa imagem, como funciona o Jigsaw Classroom? Então, o que eles propõem, né? O que o Elliot Aronson e sua equipe propuseram e fizeram esse estudo, né? Basicamente, você pega o tema de aula, aquilo que vai ser estudado. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de história, né? Vamos falar ali sobre a era dos dinossauros. A gente vai ensinar aqui toda a fase ali dos dinossauros e tal, etc., como que era. O que a gente vai propor nesse exercício? Ao invés, né, da gente passar isso de uma forma passiva, né, um professor passando para a sala e depois fazendo uma prova para ver quantas pessoas decoraram, o quanto elas decoraram daquela informação, a proposta é a gente dividir esse conteúdo em pequenas partes, em pequenos fragmentos. Início, meio e fim, personagens específicos, né? Então a gente pode ter ali várias perspectivas sobre esse assunto e separa essas perspectivas. A partir do momento que eu separo essas perspectivas, eu vou criar grupos que vão debater
esse tema específico. Se a gente está falando dos dinossauros, então são grupos que vão falar sobre os dinossauros, esse é o ponto. Só que cada integrante do grupo vai ter uma parte desta informação, né? Então a gente está vendo ali os vermelhos, os verdes e os amarelos. Cada um tem um pedaço, um fragmento do conhecimento necessário sobre a história dos dinossauros aqui no nosso exemplo. Então cada integrante desse grupo tem um pedaço da informação e vai estudar esse pedaço apenas. Depois a gente vai... e é importante, claro, que esses grupos tenham o mesmo número de pessoas e que o grupo seja bastante diverso, né? Então, dentro de um quadro de trabalho, por exemplo, vamos supor que seja trabalho, eu vou colocar pessoas de diferentes áreas, com diferentes expertises, para poder conversar entre si, né? Dentro do ambiente da escola, eu vou colocar, sei lá, homens, mulheres, né, gêneros masculinos, femininos, enfim, vou colocar pessoas ali de etnias diferentes, se for o caso, se eu tiver isso disponível, eu vou criar o grupo mais misto possível para que a gente traga também essa conexão e essa riqueza também de backgrounds diferentes. Isso é super importante e vai ajudar bastante a gente. Depois eu vou reunir os especialistas, ou seja, eu vou pegar cada pessoa do grupo que tem um fragmento desse conhecimento, eles vão se reunir com outras pessoas, né, dos outros grupos responsáveis por aquele fragmento, e elas vão conversar entre si para aprofundar o conhecimento, saber, enfim, o que a gente trabalha, o que a gente tem de informação, e vão elaborar ali o conhecimento amplo sobre aquele pedaço. Depois a gente reúne de volta aquele grupo multidisciplinar de conhecimentos diferentes, eles trocam informação entre si, e o que é legal, como eu sei uma parte, você sabe outra parte, a gente precisa se conectar e trocar essas informações para ter a visão ampla. Não adianta eu saber tudo e ficar quietinho, porque se eu souber tudo e ficar quietinho, eu sei a minha parte, eu não sei o todo. E aí vamos supor que na nossa prova, se cair alguma coisa que você sabe e eu não, eu vou acabar me ferrando. Então, eu preciso trocar informações, eu preciso extrair de você o que você sabe e você precisa extrair de mim o que eu sei para que colaborativamente a gente chegue à solução, que é essa visão ampla da estratégia, do conhecimento, ou no caso, de como foi a era dos dinossauros aqui no nosso planeta. Então, a gente troca essas informações e aí no final é feito um grande grupo e aí a gente vai trocando e avaliando os conhecimentos das pessoas em relação a isso. E é muito mais comum em relação ao tema específico, tá? E é muito mais fácil porque como todos fazem parte, né? Todos tiveram um fragmento, estão mais abertos a apoiar uns aos outros e trocar essas informações e não só ficar competindo entre si sobre aquilo ou entediados ouvindo alguém falando sobre esse assunto. Então eu acho muito interessante essa lógica, como a gente vai construindo essas conexões e essas pontes. O L. Charlson fez esse experimento em algumas escolas, numa época bastante delicada nos Estados Unidos, teve resultados muito positivos e até hoje está disponível. Enfim, você pode utilizar isso, né, tanto na sala de aula quanto no ambiente de trabalho, essa lógica e outras que são de aprendizado coletivo, colaborativo, que é muito importante e nos ensina uma outra forma de enxergar o mundo e talvez essa coisa importante. No ambiente de trabalho eu fiz uma coisa parecida, uma vez que eu precisava passar uma informação de um tema muito específico da minha área, eu sou designer, então o tema era Design System, e eu precisava passar essa informação para um grupo mais amplo de profissionais que iriam trabalhar nesse projeto. E nós tínhamos ali uma pessoa especialista nesse assunto, que era uma designer, e ela precisava passar essas informações para o grupo inteiro. E ela fez uma apresentação muito rica, com muita informação sobre aquilo. Mas o que eu pensei quando ela veio e me trouxe esse material? Falei, se ela mostrar isso, as pessoas não vão prestar atenção, elas não vão se sentir donas daquela informação, vai ser uma coisa meio maçante, vai ser um pouco chato, enfim, como que a gente vai fazer as pessoas absorverem esse conhecimento? O que eu fiz aqui como estratégia? Eu peguei a própria apresentação dela, que já estava separada em temas, eu peguei esses temas, imprimi os slides dela com as informações e eu peguei o grupo de pessoas, que era um grupo multidisciplinar, tinham desenvolvedores, tinham outros designers, tinham pessoas de negócio, tinham pessoas de projeto, montei esses grupos multidisciplinares com representantes de cada área e cada um recebeu um fragmento da informação, um fragmento da apresentação que essa especialista tinha construído. Eles leram esse material, eles foram lendo os materiais, as informações, e a responsabilidade deles era, eles iriam apresentar
aquele PowerPoint, aquela apresentação, não era a especialista. Então o especialista andava nos grupos, ajudava eles a entenderem, eles iam anotando, fazendo anotações sobre aquele fragmento da apresentação. No final do exercício, a apresentação do PowerPoint foi colocada, e aí os outros grupos foram prestando atenção no que estava acontecendo ali, e a gente conseguiu ir trocando informações, e quem apresentou foi aqueles que supostamente iriam assistir à apresentação, mas eles se tornaram apresentadores e, claro, donos de um pedaço daquele conhecimento que eles estavam, e depois eles foram trocando entre os grupos as informações. O resultado foi muito positivo. Eles se tornaram mais proprietários da informação, eles conheciam aquilo de uma forma mais profunda, eles se apoiaram mais entre os grupos, né? Então um estava falando, de repente, peraí, eu não tenho tanto, peraí, eu não lembro muito bem disso. Um outro grupo falava, peraí, eu tenho essa informação, e assim. Houve uma troca e uma conversa entre eles a respeito daquela informação de uma forma muito orgânica. Eu não influenciei tanto, eu estava coordenando enquanto facilitador, mas eu nem orientei tanto isso. Eles foram fazendo de uma forma muito mais natural, porque já havia ali instaurado aquela conexão colaborativa. Então eles já estavam trocando informações entre si e estavam ali se corrigindo, e não, mas eu acho que é isso aqui, não, mas é aquilo lá, tal. E até a especialista falou, gente, eu nem não preciso mais fazer nada, porque eles já sabem da informação. Mas esse é só um exemplo de como a gente conseguiu transformar um ambiente de trabalho, uma reunião, que seria uma apresentação de PowerPoint, e a gente mudou completamente a forma de apresentar, de ser um especialista passando para os outros, para várias pessoas conhecendo aquilo coletivamente e juntas construindo conhecimento. Muito parecido com o que o Jigsaw Classroom fez, a informação ali, tudo, a forma, a troca, tudo foi muito parecido dentro do ambiente corporativo, para ver que isso é possível, e foi muito mais proveitoso o final, e a gente terminou ali também com uma sensação muito mais colaborativa, né? Aquele grupo virou um time de trabalho que realmente estava comprometido a encontrar uma solução. Então olha que interessante, quando a gente muda a forma, né, como o conhecimento chega, é diluído e transformado, a gente consegue de repente encontrar uma maneira muito mais eficiente de encontrar colaboração e bons resultados, porque agora cada um sabia profundamente aquele assunto, sem precisar ali ficar ouvindo uma hora e meia uma pessoa falando, que dá até aquele sono e a gente perde a concentração. Então eu acho muito interessante, gosto muito de aprendizados colaborativos e vejo como uma maneira essencial para a gente construir melhores cenários e contextos de trabalho, né? Também no ambiente de trabalho corporativo ou mesmo na parte da educação, na fase escolar, quando a gente está aprendendo as coisas, para que a gente tenha esse modelo relacionado à colaboração e não mais aquilo que a gente vai vencer individualmente, enfim, que eu vou fazer só da minha parte, como se eu pudesse dominar todo o conhecimento do mundo sozinho, o que não acontece, a gente não consegue. A visão multidisciplinar é sempre muito mais enriquecedora e, como eu falei, a gente chega muito mais rápido e muito mais longe quando a gente trabalha de uma forma colaborativa. O Jigsaw Classroom está disponível, é um conhecimento que você pode utilizar, enfim, na sua realidade, naquilo que você tem no seu dia a dia de desafios, adapte a sua realidade, teste, experimente. Eu acho que você vai ter, eu acredito de verdade que você vai ter ali excelentes resultados, porque eu testei e eu fiquei muito grato, muito feliz de poder ter tido essa experiência dentro do meu trabalho. E é isso. Para mais informações, como sempre, a gente tem todo o conteúdo no blog relacionado a essa postagem, a esse conteúdo específico que a gente está discutindo aqui. E como sempre, muito obrigado a quem me acompanhou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.